Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos poupado, Senhor, de muitas coisas ruins. Sabemos que o Senhor nos ama e quer ver seus filhos todos bem. Muito obrigada, Senhor, porque temos oportunidade, mesmo que à distância, estarmos cultuando o Teu nome, assistindo os nossos cultos. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Marcos, por todas as pessoas que colaboram para que nos domingos a gente possa acompanhar todo o culto, a escola dominical. Muito obrigada, Senhor. É por isso que nós exaltamos e adoramos o teu santo nome. É assim que eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém.
Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, em Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, com o nosso coração aberto, pedindo a Ti, Senhor, a iluminação, primeiramente para o Teu servo que vai tomar a Tua palavra e vai ler e expor para os nossos corações. Ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos, ó Pai, entendê-la, que possamos ouvi-la e que possamos, Senhor, nos alimentar dela dia a dia, minuto a minuto, Senhor, da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la e obedecê-la, Senhor, segundo o Teu querer. Guarda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos já. Amém. Saúde a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, amém? Versículo de 1 a 4, e depois farei a leitura do 11 e do 12. Segunda Tessalonicenses 1 a 4, e depois vou pular para o versículo 11 e para o versículo 12, amém? Tradução que de repente pode estar um pouco diferente da sua, mas você acompanhe as palavras do Senhor, amém? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz por parte de Deus o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos não gloriamos de vós, das igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Leitura ainda do Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, tá? O Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Vou ler os primeiros 10 versículos. Apenas os 10 primeiros versículos, amém? Se que não achou, fala misericórdia, Deus vai ter a paciência do contigo, amém? Lucas 19, 1 a 10, que assim diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era muito rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, ou tenho roubado, restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos conversar sobre a Reforma Protestante e eu queria que você, nessa manhã, atentasse às questões que nós vamos conversar, que são pontos históricos, mas eu não vou aqui dar uma aula de história, viu, gente? Então, vai ficar uma coisa até meio cansativa, porque são muitos assuntos, mas nós vamos pincelar, evidentemente, questões da história para pautar a nossa reflexão. A reforma, então, assim, antes de qualquer coisa, eu vou dizer para vocês algumas coisas que nós não vamos tratar a respeito da reforma, porque aí eu saio com a sensação de dever cumprido e você não sai daqui com aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa, tá bom? Então a Reforma Protestante, não é, ou pelo menos não deveria ser, um discurso de ódio contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando você se lembrar de Reforma Protestante, você não deve abominar a Igreja Católica Apostólica Romana pelo fato de que eles adoram imagens, Nós não adoramos, nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, mas nós não devemos ter o ódio por eles terem a convicção da adoração aos santos, das imagens. Então, quando você ouvir esse nome Reforma Protestante, não tenha ou não atribua um ódio aos católicos, ainda que eles possam ter essa questão de fé que é diferente da nossa, mas nós não devemos ter um sentimento ou uma sensação de ódio em relação a eles. O segundo ponto é que a Reforma Protestante não tem como objetivo mostrar a nossa superioridade intelectual diante de outras religiões, até mesmo cristãs, pentecostais ou neopentecostais. Nós não somos maiores ou melhores do que ninguém. Os pentecostais, os neopentecostais são tão irmãos em Cristo como nós somos uns dos outros. Então, quando você ouvir Reforma Protestante, não é para se achar superior a outras igrejas cristãs, que não levam o título de reformadas, mas são evangélicas, e elas merecem também o nosso respeito. Assim como nós devemos respeitar os pentecostais e neopentecostais, por um lado, nós devemos respeitar também a Igreja Católica. Mas o nosso dever, ao lembrarmos então do nome Reforma Protestante, recordarmos da nossa identidade, das 5 marcas que nós estamos conversando ao longo dos domingos, Então, falamos sobre a fé, a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, a fé que a palavra de Deus, ela é um livro de fé e prática, então nós devemos ter fé, primeiramente, no que está escrito. Segundo ponto é o que eu estou falando agora, a Escritura, somente a Escritura. Então a palavra de Deus, ela é revelada para nós através da Escritura Sagrada. Naquela época da Reforma Protestante, é importante pontuar que a Bíblia não era levada em consideração. Não se levava em consideração ao escrito bíblico, e sim ao que se dizia, ao que as pessoas falavam para as outras pessoas fazerem. Entende? Então assim, é como se não precisa ler, Você tem que fazer aquilo que eu estou mandando, ou aquilo que eu estou pedindo, ou aquilo que eu acho que é mais importante do que a Bíblia. A palavra de Deus era uma coisa que não era levada em consideração pela própria igreja, e isso era um motivo também que o próprio reformador Martinho Lutero, ele teve a consciência de pensar e de traduzir a palavra de Deus ao povo, para que o povo pudesse ter acesso. Então, quando nós entendemos que a palavra é primeiramente um livro de fé e prática, é porque no passado, inclusive, as pessoas queriam ditar aquilo que tinha que ser feito, aquilo que você tinha que pensar, e até começavam a inventar coisa, Então, nós já conversamos um pouco sobre isso. A nossa fé, que é revelada para nós através da palavra de Deus, é de um Cristo que é o centro do nosso culto, o centro da nossa adoração, é o centro da nossa fé. É o Senhor Jesus Cristo que salva os nossos pecados. Os nossos pecados são pelo amor de Jesus Cristo, que está na cruz, no Calvário, que ressuscitou no 3º dia e que vive está. Esse Jesus que morreu em favor de você, essa história linda está na palavra de Deus. Então não tem como nós desassociarmos a nossa fé
a Escritura e a Jesus Cristo. E este amor, este ato incondicional é a graça, é um favor imerecido. Foi Jesus que pagou o preço por você. Você não precisa fazer mais nada além de reconhecer o sacrifício que Ele fez por você, além de aceitar Jesus, levantar a mão em algum culto, um apelo, em algum momento da sua vida, quando você sentir o toque do Espírito Santo no seu coração. Mas isso é o efeito da graça, porque Ele morreu primeiro, antes mesmo de você nascer. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua identidade, Ele sabe pelo que você passou, pelo que você passa, e ainda, Ele sabe aquilo que você ainda vai passar. E essa é a graça de um amor incondicional, até mesmo imerecido. Você pode até pensar, mas eu não mereço tudo isso. Não merece. Isso é o efeito da graça. Não é uma contrapartida, mas sim, é reconhecer aquilo que já foi feito por você, porque Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou e Ele está vivo, e você tem que apenas vivenciar deste amor de Jesus. E a glória não deve ser dada aos homens, a glória não deve ser dada a pessoas, não deve ser dada a instituições. Toda a glória deve ser dada a Deus. Então esses são os pontos cruciais da reforma protestante. É isso que o reformador pregava e tinha então o objetivo de reformar a igreja. Ele não queria dividir, ele não queria criar uma outra igreja, ele não queria criar uma outra denominação, mas ele tinha um único sentimento de renovar a convicção e a fé das pessoas, até mesmo da liderança. E esse panorama histórico também nos dá ao início de algumas coisas. Por exemplo, Jesus Cristo, Ele, quando Ele esteve na terra, Ele não tinha o objetivo de abrir uma igreja. Inclusive tem uma igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, não tem nada a ver, como se fosse alguma coisa que Ele veio aqui e fez essa igreja. Não, isso é o nome de igreja. Mas Jesus Cristo, Ele, em primeiro lugar, Ele não tinha objetivo nenhum de abrir uma igreja. Jesus, Ele não pregou sobre uma religião da qual Ele estava inventando. Ele não estava abrindo uma religião nova para contrapor os judeus nas sinagogas em seu tempo. Jesus, Ele não elaborou um manual de culto. Agora você tem que ficar de pé, agora você tem que sentar, agora é hora de orar, agora a gente vai cantar, agora a gente vai bater palma. Ele não fez nada disso. E Ele também não ensinou a criar uma norma de igreja. Olha, a igreja tem que funcionar assim todos os dias, ou todo domingo, ou tem que ser de domingo, ou tem que ser de sábado, ou tem que ser de manhã, ou tem que ser à tarde. E para fazer parte da igreja você tem que ser batizado, e para ser batizado você tem que... Ele não fez nada disso. Jesus Cristo, Ele não fez absolutamente nada disso. E aliás, Jesus Cristo não escreveu sequer um versículo da Bíblia. Você sabia disso? Jesus em nenhum momento Ele pegou o lápis lá, caneta, papel, papiro lá, o que é da época lá, e escreveu alguma coisa. Embora Ele conhecia muito ricamente o Antigo Testamento, Ele sabia muito as escrituras então que ali eles possuíam como o seu livro de identidade, mas Ele não escreveu nenhum capítulo, nenhum versículo, nenhuma linha. Há um único relato na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 8, que Jesus aparece escrevendo, só que não fala aquilo que Ele está escrevendo. Fala-se que Ele está escrevendo com seus dedos na areia, mas o conteúdo, o teor do que Ele está escrevendo, nós não sabemos. Jesus, Ele fez apenas duas coisas, e para essas duas coisas eu queria que você prestasse atenção, e você, ao sair desse culto, você levar essa palavra para você. Primeira coisa, Ele nos deixou ensinamentos. Jesus nos deu lições, coisas para o nosso dia a dia, até hoje, que serviu para aquelas pessoas lá atrás e que serve para nós hoje. Jesus, Ele nos ensina, por exemplo, amar de uma forma incondicional, amar acima de todas as coisas. Aliás, quando Ele é questionado sobre os mandamentos, até de uma forma um tanto quanto provocativa, para ver se eles pegavam Jesus falando alguma bobagem,
ele responde para aquelas pessoas exatamente isso. Olha, se eu for resumir os mandamentos, eu resumiria em 2. Primeiramente é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí nós podemos entender que é amar acima de tudo mesmo, inclusive daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos. Amar a Deus acima até mesmo de bens, de propriedade, de posse. É se esvaziar de si mesmo e amar primeiramente a Deus. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí então ficam 2 questões que nós devemos trabalhar, que a primeira é uma pergunta: será que nós realmente nos amamos? Gostamos de nós mesmos? Queremos de fato o nosso bem? Precisamos trabalhar isso, se a resposta não for não. Agora, se a resposta for sim, se você ama você verdadeiramente, se você gosta de você como você é, você deve então amar o próximo como a ti mesmo. Você deve tratar as outras pessoas da forma como você queria ser tratado. Você deve respeitar as outras pessoas da forma como você queria ser respeitado ou respeitada. Ou ainda mais, você deve ouvir as outras pessoas da forma como você gostaria de ser ouvido ou ouvida. Isso tudo é o bloco do amar. A segunda coisa que nós podemos pensar nos ensinamentos, embora que já está intrínseco, do amar, é perdoar. É perdoar quando alguém faz algo para você, propositalmente, para te ferir, e você perdoar. Não levar aquela mágoa, não levar aquela bronca para o resto da vida. Perdoar é olhar para a pessoa, olhar para a situação e não ter ressentimento. É até mesmo você não estando errado, você ou errada, estando certo ou certa, é virar para a pessoa e falar assim: olha, me perdoa, porque alguma coisa aconteceu entre nós e a gente não está bem, mas eu também te perdoo. É ter essa simplicidade de relacionamento e continuar a caminhada. E Jesus nos ensina a compadecer-nos uns pelos outros. Quando ele passa e toca pelo cego que não está enxergando, e aquele rapaz ele começa a enxergar, por exemplo, ele tem um gesto de se compadecer com a pessoa, de se preocupar com ele. Porque quando a pessoa naquela época estava cega, diferente dos cegos do dia de hoje, que tem privilégio, que tem cota para trabalho, tem um monte de facilidade, naquela época era muito pior do que hoje. Porque, para começar, já era considerado como pecado. E aí, pelo fato de ele ser um pecador ou uma pecadora, ele era excluído da família, porque a família não queria uma pessoa em casa que era pecadora, vai trazer maldição para mim, vai para fora. E aí, quando ele ficava para fora, ele não podia trabalhar, porque ele era cego. Ninguém queria uma pessoa que era pecadora e cega para trabalhar. Então ele era colocado à margem da sociedade, na entrada principal da cidade, e lá ele ficava pedindo dinheiro. Era o que restava para ele. Ele ia morrer daquela condição. Jesus, quando ele faz o milagre, ele não só possibilita então que aquela pessoa volte a enxergar, mas que ele também seja regenerado na sociedade. Ele é reconstituído na família, as pessoas recebem de volta, a sociedade permite que ele consiga um emprego, ele consegue trabalho, consegue dignidade, porque ele simplesmente se compadeceu daquela pessoa. O gesto de Jesus é muito mais bonito pelo que provoca, pelo seu resultado. Jesus, ele anuncia o reino de Deus, falando que há salvação entre nós, quando um pecador se arrepende, quando um pecador reconhece que fez um monte de coisa errada, e todo mundo julgando, falando que ele é pecador, Jesus não pode andar com esse tipo de gente. Jesus vai lá, come na casa da pessoa que é pecadora, e vê essa pessoa se arrependendo e mudando seus caminhos. Olha, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes, e ainda vou dar aos pobres, e ainda vou ajudar quem precisa.
ver que o reino de Deus é o futuro, é o céu, é a rua de ouro, como está nos relatos da Bíblia. Mas é ver que o reino de Deus, ele começa agora, quando nós começamos então com pequenos atos e ações com o próximo. É o já, mas eu ainda não. É agora, mas é também por vir. E através então das curas, Jesus nos ensina várias lições. E o segundo ponto é que Jesus, ele faz discípulos. Ele fez discípulos. E aqui eu não falo só dos 12 discípulos. Ele teve um grupo seleto de 12 discípulos que foram que encaminharam, outras pessoas que caminharam mais próximos com ele. Mas Jesus, ele não dava conta apenas dos 12 discípulos. Ele teve rodeado de grandes multidões. E todas as vezes que Jesus estava rodeado dessas multidões, ele estava fazendo discípulos. Ele estava trazendo lições e ensinamentos para aquelas pessoas também. E entre essas pessoas, inclusive, tinham muitos pecadores, como nós acabamos de ver Zaqueu, por exemplo, que, ainda que pela sua baixa estatura, ele fez de tudo para poder ver lá de cima Jesus, e essa era uma forma de fazer discípulos. A mensagem dele será alcançada a todas as pessoas, de tal forma que as pessoas, como Zaqueu, tiveram dificuldades de ver Jesus, de estar presente em Jesus, deu um jeito para ver. Não se limitou, falou assim: eu sou pequeno, então pelo fato de eu ser pequeno e ele vai passar e eu não vou ver, então deixa. Não, ele foi lá, ele subiu em cima da árvore, e ainda que a árvore poderia ser perigosa, como relata a palavra, dependendo da tradução que você fez a leitura com a gente, ele não mediu esforços para ter contato com Jesus. E assim nós também não devemos ter nenhum tipo de ressentimento em buscar a presença de Deus, não colocar empecilhos para estar na presença de Jesus, porque Jesus está passando por nós todos os dias. Ele passa hoje, e aí você às vezes pode, eu não vou porque eu sou pequeno demais, e ele vai passar por mim, Imagina se Zaqueu falasse isso: ele vai passar, eu não vou ver, aí ninguém vai saber que eu estou aqui mesmo, vou embora. E aí nós colocamos condições, tipo, agora vai chover, então eu vou usar aqui o exemplo da chuva. Vai chover, então daqui a pouco vai chover, então imagina, eu não vou na igreja porque vai chover. Jesus está passando, mas vai chover, então eu não vou. Aí eu lembro do aniversário da igreja esse ano, antes da pandemia, que teve 2 rapazes que vieram no dia do culto, do aniversário, e estava chovendo. Eles vieram tudo ensopado. Você lembra, né? Vieram ensopado. Mas, pastor, mas a gente veio. Então, quando você imagina de não medir esforços, é de não medir esforços. É de subir em cima da árvore se for preciso. É de fazer de tudo para estar presente, para ver Jesus passar. Jesus, ele fez discípulos, e depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, os discípulos de Jesus, eles fizeram discípulos. Amém? E os discípulos dos discípulos de Jesus também fizeram discípulos. E esses então são considerados pela história os pais da igreja. Pais no sentido de pastores, de responsáveis, de cuidadores da comunidade, da continuação da igreja. E aí esses então se preocuparam com os detalhes administrativos. Olha, a gente vai fazer assim, vamos fazer daquele jeito, mas ainda não era tão organizado como os nossos dias hoje, porque não tinha um templo. Eles se reuniam nas casas, e muitas dessas casas eram uma coisa muito improvisada, porque eles estavam sendo perseguidos. Então eles tinham que fazer alguma coisa que, se aparecesse algum soldado para matá-los, eles tinham que fugir. Mas mesmo assim, era um povo de fé.
mesmo com as dificuldades circunstanciais das quais eles se encontravam, era um povo de fé. É um povo que acreditava na palavra de Jesus e não via nenhum impedimento, ainda que existiam, para se reunir e para se encontrar. E esta fé foi a válvula de escape dos primeiros fiéis da igreja, pois muitos não só foram perseguidos, muitos foram perseguidos, torturados e foram mortos, muitos. Aliás, para você estar aqui hoje na igreja, para você valorizar um pouco esse tempo que a gente tem de comunhão, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas entregaram suas vidas para que tudo isso que nós estamos vivendo hoje fosse possível. Literalmente foram mortas. Naquela época dependia do imperador, dependia de quem estava no poder, e dependia do imperador, era caça aos cristãos, morte aos cristãos. Dependendo do imperador, então a gente vai tolerar, deixa eles aí, eles na deles, a gente na nossa, e assim ia o fluxo, né? Aí chega um certo imperador, que aí toma uma medida um pouco mais radical, que ele é o seguinte, a religião oficial do império é os cristãos. O cristianismo é a religião oficial do império. E aí passa então a tudo que é da igreja fazer parte da agenda do império. E tudo que é do império passa a ser automaticamente a agenda da igreja. Entende? Então com isso, com essa mudança de chave, entra um certo sincretismo religioso, onde então há mistura de informações da religião cristã e do paganismo. E é por isso que a igreja ela carece então de uma necessidade de uma reforma, porque com o passar do tempo as informações já não são tão precisas. E Martinho Lutero ele observou isso. E aí então, pelo fato da religião do império ser oficial o cristianismo, muitos elementos do cristianismo estavam no império e muitas coisas do império estavam na igreja. Mas lógico que esse plano estratégico do império para tomar então conta do poder é uma coisa que também foi passageira, assim como todas as outras formas de dominações foram passageiras. A dominação dos egípcios foi passageira. Deus abriu o mar e o povo passou em liberdade em terra seca. Depois teve o período persa, que foi o período mais sangrento da história dos judeus, e esse povo também teve o seu período decretado. Depois vem a dominação grega e logo vem o Império Romano, mas tudo tem um tempo de acontecer. Mas a palavra de Deus ela é viva. Mesmo com a dominação dos egípcios, mesmo no período persa, mesmo no período do cativo babilônico, mesmo na dominação grega e depois no Império Romano, a palavra de Deus ela continua viva e viva até hoje. E não ia ser diferente no período do Império Romano. Da permissividade e tolerância inicial, o Império então ele adotou sim o cristianismo como uma religião oficial. Mas eu não queria que você analisasse de uma forma de condenação aos cristãos daquela época de se aliarem ao Império, porque essa condição era uma condição que foi imposta para eles. Eles não fizeram isso para a sua conveniência, eles tiveram que aceitar isso. Então foi uma coisa meio imposta para eles. Então eles acabaram também aceitando isso, porque era isso ou a morte, né? Então vamos nessa, né? Não vou negar Jesus? Não, então tá bom. Foi por conveniência de um lado, mas não tinha escolha. Então, aos poucos a igreja vai perdendo a sua identidade, ela vai adicionando elementos pagãos da sua tradição, né? O império tem então uma influência sobre a igreja, né? E também sobre as pessoas. E a prática das indulgências é uma das práticas, por exemplo, daquela época, que dizia que o som da moedinha que ela caía no gasofilácio, ela era o som das almas que estavam no purgatório, estavam indo para o céu. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Era o que o povo falava na época. E era um voto de gratidão
E quanto mais moedas você colocava, evidentemente o som era maior, então a satisfação da alma era maior. Entendem por que a igreja precisava de uma reforma? Entendem por que as pessoas precisavam ver e voltar-se novamente para as Escrituras? Porque tudo aquilo que não é dito a partir da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é invenção, é coisas para nos confundir, é coisa para nos levar para caminhos tortuosos. É bonito ouvir que a alma daquela pessoa que eu tanto amava, que morreu, está me agradecendo agora e está indo para o céu. Mas é mentira, não é bíblico, não há evidências científicas, históricas, não há. E é por isso então que nós devíamos naquela época e até hoje voltar os nossos olhos para a Bíblia, porque ainda assim há palavras de vida eterna nas Sagradas Escrituras. Martinho Lutero, que sempre teve muito amor e devoção pela igreja, como eu disse, em nenhum momento ele tinha a pretensão de dividir, ele nunca quis criar a igreja luterana, ele nunca teve essa pretensão, ele nunca quis romper, mas ele quis apenas fazer uma reforma. Ele não queria dividir, ele queria melhorar. Ele passa a estudar a Escritura através dos seus originais. Ele vai então estudar o hebraico, ele vai estudar o grego, ele faz uma tradução da Bíblia para o alemão de uma forma que as pessoas pudessem ler a Bíblia e entenderem seu idioma e pudesse ser algo que fizesse sentido para a vida delas e ver que tudo aquilo que era dito para elas não era verdade ou não tinha fundamentação bíblica. E ainda mais, ele não só proporcionou a escrita da Bíblia para o idioma deles, como permitiu a unificação do alemão de uma forma que todos pudessem então ter uma padronização do próprio idioma deles. E aí eu recomendo para vocês o filme de Lutero, um filme atual, atual já há uns 10 anos acho, mas está em HD, está bonitinho o áudio e tal, que conta a história de Lutero. E percebendo, ao assistir esse filme ou estudando a sua história, você pode perceber que em um determinado momento no filme, ele conta a historinha para crianças. E a historinha que ele está contando para as crianças é exatamente as historinhas bíblicas. Aquilo que nós aprendemos no passado, quando a gente era criança. Mas é o resgate da tradução oral, da tradição oral. A tradição oral é como começou a Bíblia, porque na época do início, não tinha papel, não tinha caneta, não tinha papiro, não tinha pena, não tinha nada. Aliás, as pessoas não sabiam nem escrever o próprio nome. Então, tudo que você vê, principalmente no começo da Bíblia, era contado de pai para filho, de filho para pai, da tradição oral, e eles tinham que guardar aquelas informações para passar também para os seus filhos, para os seus netos. Isso era passado de geração em geração, e se você tem até hoje, é porque foi falado de pai para filho. É uma tradição oral que as pessoas guardaram a identidade, a essência, para compartilhar com as outras pessoas, para manter-se vivo a Bíblia no coração das pessoas. Assim, talvez, como nós decoramos as músicas, os cânticos, os hinos, eles decoravam as histórias da Bíblia. E Martinho Lutero também estava resgatando isso. A reforma, ela possibilita que a Bíblia é então ensinada para todas as pessoas, de todas as idades, de forma então que cada pessoa dentro da sua faixa etária pudesse compreender aquilo que estava sendo passado e ensinado. Sim, houve uma divisão na igreja, pois Martinho Lutero não conseguiu fazer uma reforma da forma como ele gostaria, mas ele conseguiu, na sua igreja, na sua nova igreja, aplicar aquilo que de fato era consistente,
voltado para a palavra de Deus. Mais tarde, há um outro movimento chamado pietista, que não tem nada a ver com o movimento petista, tá? Não confunda. Não tem nada a ver pietista com petista. Eu achava que era no começo. Pietista é uma coisa, petista é outra coisa. Mas o movimento pietista traz um novo renovo para a igreja. Veja só, houve a necessidade de uma reforma. Martinho Lutero ele fez até onde ele conseguiu, mas o lema principal da reforma hoje é a igreja reformada sempre se reformando. E o movimento petista ele traz esse renovo. Wesley ele faz um movimento de avivamento para a igreja, e avivamento no sentido genuíno da palavra, onde as pessoas precisavam amar mais a palavra de Deus, precisavam orar mais, precisavam se dedicar mais, colocar então em prática, de repente, tudo aquilo que a teoria estava nos apresentando até então por Martinho Lutero, colocar toda a teologia que era rica em palavras, colocar em prática nas ações. E aí então surge esse lema: igreja reformada, sempre se reformando. E mais próximo de nós sabemos que existem várias igrejas pentecostais, neopentecostais, que surgem justamente com a carência das igrejas históricas, reformadas e tradicionais. Porque há um esfriamento, há um esvaziamento, e não só esvaziamento numérico, mas há um esvaziamento existencial dentro de nós, como igreja, como denominação, que permite que as pessoas saiam das nossas igrejas para ir para as outras igrejas, porque ela é melhor, porque lá tem mais louvor, porque lá tem mais adoração, porque o fogo do Espírito Santo e não sei o quê. E as coisas que nós tanto amamos, tanto valorizamos, cai em desuso, não se ama mais, não se lê a Bíblia, não ora, não canta. Aí lógico, a outra é melhor mesmo, porque é viva, porque acontece, porque as pessoas têm fé, porque as pessoas oram, porque as pessoas louvam, porque as pessoas lêem a palavra e creem na palavra. Então não é demérito nosso, e nem demérito deles. Aliás, eu acho que é demérito nosso. Mas eu vou falar um exemplo de uma igreja que é conhecida já há alguns anos, a igreja Renascer, que é conhecida de todos. A base central da sua identidade, do seu início, ela é composta por membros da igreja presbiteriana independente, pastores, músicos. Saíram daqui, saíram da nossa igreja. Porque não valorizamos mais uns aos outros, porque não vivemos aqui o melhor de Deus para nós aqui, na nossa igreja, porque sair daqui para uma outra igreja para falar que lá é melhor, sendo que você também faz parte desse corpo, você também pode fazer algo melhor aqui. Se você não concorda com algo, você também pode fazer melhor aqui, que a palavra fala que nós somos um corpo. Não é o pastor que faz tudo sozinho, se vira, não dá, é porque eu sou só, né? Nós devemos pensar no coletivo, juntos, e pensar na palavra sempre. A igreja reformada é aquela que sempre está se reformando. A igreja reformada é aquela que sempre está passando por mudanças. Aquela igreja reformada é aquela que sempre está olhando as necessidades da sua realidade, olhando as necessidades do povo onde ela está inserida. E há 3 pontos muito importantes para conversar. Eu vou apenas resumi-los nessa manhã, eu não vou me estender mais, mas são pontos que você precisa certamente guardar. A igreja reformada, sempre se reformando, é aquela que não é preconceituosa com o pecador. Jesus Cristo, quando viu Zaqueu, ele não teve preconceito, ele olhou, chamou Zaqueu, desce daí, eu quero ir na sua casa. Foi na casa dele, comeu com ele, e estar sentado na mesa naquela época era estar junto em comunhão com aquelas pessoas. Então Jesus comeu na mesa com o pecador. Não ser preconceituoso é estar convivendo com o pecador. Ele é pecador,
Eu também sou. O pecado dele não é mais feio do que o seu. A palavra fala todos pecaram. E todos carecem da graça e do amor de Jesus. E não é o fato dele ser pecador ou ela ser pecadora que deve nos afastar. Assim, não, eu não vou andar com ele, eu não vou comer com ele, eu não quero saber, vou bloquear, sabe porque é pecador ou pecadora. Nós não devemos ter preconceito pelo pecado do próximo. Você deve ter amor pelo pecador, você deve ter compaixão pelo pecador, você deve amar ele, você deve orar por ele, você deve caminhar junto com ele ou com ela. E Jesus nos ensina isso. Aliás, na passagem do João 8, como eu falei no começo, daquela que Jesus estava anotando os dedos na areia, quando perguntava se tinha que colocar e tacar pedra na mulher que estava em pecado, ele falou assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma fila, né? E vai começar a tacar todo mundo a pedra porque ela é pecadora. Não. Jesus, ele sempre desenha na areia, ele fala: ó, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E sai um por um, desde os mais velhos até os mais novos. Por quê? Nenhum teve dignidade de tacar a primeira pedra. E quando sobra só Jesus e a mulher, ele fala: ele também não, vai. E não peques mais. Ele não simplesmente falou: vai, continua pecando, não. Ele falou: vá e não peques mais. Porque ele ama o pecador, ele tem amor pelo pecador, pela pecadora. E ele orienta com carinho: vá, mas faça um outro caminho agora. Você viu que esse caminho vai te levar à morte. Mas não devemos ser preconceituosos. O segundo ponto da igreja reformada, sempre se reformando, é aquela que observa aqueles e aquelas que estão em dificuldade. A igreja reformada, sempre se reformando, é aquela que observa as pessoas que estão excluídas da sociedade. Você pode pensar na pobreza, evidentemente, mas a maior pobreza dos nossos dias é a pobreza espiritual, porque há muitos ricos que estão indo para o inferno, porque não tem contato com a palavra de Deus, porque não creem a palavra, não têm acesso. E de repente eu e você somos pessoas que devemos levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, devemos observar os pobres, aqueles que não têm condições de pagar as suas contas, de comer, de se alimentar, devemos ajudar com cesta básica, mas devemos falar da palavra de Deus para todos, porque sejam ricos ou sejam pobres, todos precisamos da palavra de Deus, todos nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Aí Jesus nos ensina que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O ponto-chave é colocar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Em terceiro e último ponto é: a igreja reformada, sempre se reformando, é aquela que tem um olhar missionário, é aquela que tem um olhar para fora, é aquela que tem um olhar para as pessoas que ainda não estão aqui. E de repente a reforma dos nossos dias seria uma reforma eclesiológica, uma reforma da igreja, porque nós não devemos pensar numa igreja que é voltada para si mesma, apenas para os nossos cultos, para a nossa oração, para a nossa devoção. Tudo isso é importante, mas o mais importante é quando tudo isso que nós fazemos começa a fazer sentido para as pessoas lá de fora. Quando você conhece alguém que não convive com você na igreja, você fala com ela: você sabia que Jesus Cristo te ama? Só começar a conversa assim, a pessoa não vai entender nada. Que Jesus? Não estou sabendo não. Não é aquele que morreu? É aquele que morreu, mas ele te ama. Como assim? E aí a partir daí você começar uma conversa missionária. Porque a missão, ser missionário, não é somente aqueles, não é somente daqueles que estão fora do país, fora da sua cidade, fora da sua cultura, para falar de Jesus para as pessoas que estão sendo perseguidas, mortas ou não conhecem ainda Jesus. É também você aqui em São Paulo, quando tem a oportunidade de falar do amor de Jesus. Falar de Jesus é quando você sabe então o Jesus que você está anunciando, né? É que
nem um vendedor, né? Imagina, você começa a falar, caneta, 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 caneta. Aí o cara vai, que cor que é a caneta? Aí você não sabe a cor. Né? Então, anunciar a Jesus é você saber o que ele prega, o que ele ensina, o que ele fala, o que ele viveu. E não tem como você falar de um Jesus que você não conhece. Não tem como também uma pessoa, pelo outro lado, falar que não aceita a palavra de Deus, se ela também não conhece. Então, mas você não crê por quê? Você já leu? Se você não leu, como você não vai acreditar? Como você sabe se é mentira se você nem leu? Porque a Bíblia é grande, hein? Tem muitos capítulos, versículos, linhas, histórias. Então é importante você conhecer. Para ser um missionário, você precisa conhecer a palavra de Deus. E ser missionário é trazer o conteúdo do que você sabe, do que você aprende aqui na casa de Deus para outras pessoas que precisam conhecer desse Jesus. Eu penso que essa reforma dos nossos dias é o que mais precisamos. É de uma igreja que seja viva, que faça sentido no coração dos pecadores, que os pecadores, pecadoras sejam alcançados pela palavra de Jesus, pelo exemplo de Jesus, não pelo nosso exemplo, não porque a gente quer ser o tal, porque a gente é melhor que os outros, mas porque Jesus foi o cara, foi quem entregou a vida dele na cruz para salvar o pecador, a pecadora. As pessoas têm o direito, todas as pessoas têm o direito de escolherem a religião que querem para as vidas delas. Todo mundo tem o direito de saber o que vai ser quando crescer. Mas todas as pessoas têm o direito de saber que Jesus Cristo morreu em nosso favor. Todas as pessoas têm o direito de saber que Jesus Cristo entregou a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Todas as pessoas têm o direito de saber que Jesus Cristo é vivo hoje e as suas palavras são palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide da sua vida e que, como protestantes, como igreja reformada, sempre se reformando, possamos viver a palavra de Deus viva diariamente em nossas vidas. Amém.
Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor. Na teologia reformada, a ceia é um momento especial de comunhão de cada membro com o corpo de Cristo, de cada membro com o seu Senhor e de cada membro, então, individualmente como participante do corpo de Cristo, que é a igreja. Somente na comunhão da igreja é que faz sentido também celebrarmos a comunhão com o Senhor, porque não podemos estar em comunhão com o Senhor nesta dimensão vertical, se horizontalmente também com a sua igreja nós não estivermos em comunhão. Então é parte da nossa doutrina reformada estarmos sempre em comunhão com Deus, mas esta comunhão tem que se refletir na comunhão com os nossos irmãos e irmãs, com a igreja. Neste momento nós vamos orar, consagrar os elementos, o pão e o vinho, e em seguida então fazer a celebração. Senhor Deus, louvado, bendito e glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós podemos ter a comunhão restabelecida com o Senhor. Podemos ter a nossa vida transformada e pela tua graça temos acesso à celebração da tua ceia, dessa mesa maravilhosa de comunhão com o Senhor. Queremos também estar em comunhão com a tua igreja e pedimos que em cada lar agora, que está participando deste culto e deste momento de celebração, a tua paz seja real em cada coração, em cada vida. E a tua presença, ó Pai, seja sentida no coração dos pais, dos filhos, dos maridos, das esposas, de todos que estão reunidos agora, Pai, para a celebração da ceia do Senhor. E que, acima de tudo, a nossa comunhão com o Senhor seja refletida na comunhão que temos uns com os outros. E mesmo à distância, podemos, ó Pai, sentir que somos participantes do teu corpo, do corpo de Cristo. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. E agora nos apresentamos para a celebração da ceia. Amém. Na noite que Jesus foi traído, ele pega o pão, parte entre seus discípulos e diz: esse pão representa o meu corpo. Comei dele todos em memória de mim. E assim como Cristo partiu o pão e comeu com seus discípulos, nós vamos fazer semelhante modo. Vamos comer o pão, pois ele é o corpo do Cordeiro, entregue ao nosso favor. Comamos do pão neste instante. Após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice. Tendo dado graças, deu o cálice aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, para a remissão dos pecados. Bebei todos, disse o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos que o Senhor Jesus morreu por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele está vivo. Nós celebramos então, com o pão e com o vinho, a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição. E ele é um Deus vivo, é o Senhor dos senhores que está vivo e está na nossa vida. Bebamos todos o cálice, nos lembrando dessas palavras. Vamos agradecer a Deus por esse momento de comunhão, que a igreja reunida, mesmo virtualmente, mesmo à distância, a igreja continua reunida, em comunhão com seu Senhor, em comunhão uns com os outros, no espírito da mensagem que temos ouvido, e do Evangelho, que nós não apenas pregamos, mas que procuramos dia a dia praticar em nossas vidas. Senhor nosso Deus, Senhor, se entregaste para nós, e agora nós nos entregamos a Ti, pronta e sinceramente. Senhor, continue abençoando, ó Pai, a cada um de nós, irmãos e irmãs da Quarta Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Que possamos, ó Pai, com este dia da ceia, onde nós participamos e testemunhamos da ressurreição de Jesus Cristo, também reafirmar os nossos votos, ó Pai, que demos um dia no nosso ato da nossa pública profissão de fé. Renove, Senhor, a nossa fé. Senhor, renove a nossa esperança. Amém, renove a nossa convicção de continuarmos no trabalho do Senhor.
Abençoe a vida do reverendo Marcos, a vida do conselho da tua igreja, para que continue também alicerçados na tua palavra, na administração e do zelo da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, hoje a Tua palavra foi viva em nossos corações, a Tua palavra foi acesa e despertando em nós, talvez, questionamentos, mas provocando em nós, para que pudéssemos refletir à luz da Tua Escritura Sagrada, aquilo que nós precisamos ainda melhorar em nosso cristianismo e nossas vidas. Que a Tua palavra continue fazendo sentido, Pai, para cada um de nós. Que a Tua palavra
possa servir de referencial para as nossas vidas. Todos nós precisamos, se já não tivemos, ter um contato contigo. E nós que já tivemos um contato contigo nessa manhã, nós fazemos um voto, Pai, renovando a nossa fé, renovando a nossa convicção contigo. Guia os nossos caminhos, guia os nossos passos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebem a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem hoje aqui na Igreja Presbiteriana Independente Vila Santa Maria, bem como todos os cristãos espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. E na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.